Agora eu quero destacar para você que está sintonizado com a gente uma matéria, né, que foi publicada ontem no portal do jornal Diário do Nordeste, que trata exatamente acerca da empresa Paquetá. Por que eu vou estar trazendo esse conteúdo e replicando aqui no nosso Jornal Integração? Porque a gente sabe muito bem que há uma dificuldade muito grande de contato com representantes diretos da empresa Paquetá. E essa reportagem, né, inclusive uma reportagem muito extensa, abordando diversos tópicos, diversos pontos, desde o impacto dessas demissões na economia do Estado, situação dos municípios que têm polos ou que tinham polos da empresa Paquetá, as negociações, as tratativas, né, do governo do Estado, as tentativas exatamente de fazer com que a empresa continuasse na ativa aqui no Estado e, consequentemente, mantendo, né, os postos de trabalho. Então, essa reportagem é bem ampla e aborda todos esses aspectos e traz exatamente um posicionamento de um representante oficial da empresa. Então, acho que por isso é importante, é interessante até a gente replicar essa matéria que, repito, né, é matéria do jornal Diário do Nordeste, que foi publicada na edição de ontem. E pelo que o editorial apresenta, né, a tendência é que exatamente sejam publicadas novas matérias, inclusive eles já anunciaram, né, uma que trata especificamente desse caso, da situação envolvendo aqui o impasse, né, aqui no município de Itapajé. O título da matéria diz aqui exatamente o seguinte: quase 2.000 desempregados e acordos descumpridos. Como a saída da Paquetá impacta a economia no estado do Ceará. Matéria do jornal Diário do Nordeste. A história da Paquetá Calçados, que possui elevado impacto socioeconômico no interior e que demitiu 1.938 colaboradores entre novembro de 2023 e janeiro deste ano, tem mais um capítulo revelado. O governo disse que empenhou-se no apoio à empresa que esteve em recuperação judicial até novembro do ano passado. Ela, Paquetá, não chegou a essa situação por causa do governo do Estado. Ao contrário, né, exatamente do que foi informado anteriormente. Baseados no seu histórico, mantemos um apoio a mais, inédito inclusive na história aqui do estado do Ceará, para preservar os empregos, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado do Ceará, que é exatamente o deputado Salmito Filho. Já o grupo gaúcho, né, falou com exclusividade ao jornal Diário do Nordeste e apontou a ajuda do governo do estado como sendo tardia e insuficiente diante do quadro financeiro crítico da empresa do setor calçadista. Isso para a manutenção da produção e empregos aqui no estado do Ceará. Então o governo do estado argumenta que exatamente empenhou-se, que fez aquilo que estava dentro do seu alcance, inclusive agindo, né, tomando atitudes e iniciativas que se tornaram inéditas até exatamente esse momento, nesse acordo feito com a empresa Paquetá de antecipação de créditos. Isso nunca havia acontecido antes, para tentar exatamente fazer com que a empresa se mantivesse em atividade e, acima de tudo, né, que mantivesse exatamente os postos de trabalho. E aí a Paquetá, né, contra-argumenta dizendo que esse aporte ou essa ajuda do governo do estado, ela foi insuficiente e chegou já de forma tardia, né? É o que diz de forma oficial a empresa Paquetá. O fato é que, além dos empregos perdidos, a saída da Paquetá reverberou nos pequenos negócios das cidades do interior cearense que dependiam da movimentação de trabalhadores das fábricas, como comércio local e vendedores de alimentos, né? Os vendedores ambulantes também, vendedor de lanche, por exemplo, né? Que aqui em Itapajé, Irauçuba, Pentecoste, Urubiretama, Tururu, se bem que o Urubiretama agora está retomando, mas que exatamente quantas e quantas eram as pessoas, né? Os vendedores de lanche, de salgadinhos, de bolo, enfim, que aproveitavam essa movimentação para ter dali também a sua renda, né? E que com essa redução ou fechamento 100%, né, acabou também que prejudicou essas pessoas. A Paquetá diz que procurou o governo do estado. Segundo o diretor financeiro da Paquetá, Eurico Nunes, ainda no primeiro trimestre de 2023, quando do agravamento da crise, a empresa procurou o governo do estado do Ceará
e apresentou um plano para a recuperação dos negócios e a manutenção dos empregos nas 6 unidades do estado. Ele relata que o plano tinha como alicerce principal a liberação dos recursos do antigo incentivo fiscal, chamado de Programa de Incentivo às Atividades Portuárias e Industriais do Ceará, que a Paquetá teria por direito. Os valores, segundo a empresa, seriam diretamente injetados na produção dentro do estado, mantendo, portanto, os empregos e preservando os clientes. Na reunião com o governo também foi apresentado um cronograma necessário para a liberação desses recursos. A realidade não ocorreu conforme precisávamos e tivemos mantidos os problemas de desabastecimento, cita ele, o representante da empresa de matéria-prima, das fábricas e como consequências as paradas de forma definitiva. Chegou um momento que não conseguimos mais cumprir com a manutenção dos empregos por absoluta falta de clientes e faturamento, cujos motivos foram o fomento tardio e em necessidade insuficiente do governo do estado, disse, portanto, o representante da empresa Paquetá nessa manifestação, exatamente a reportagem do Jornal Diário do Nordeste. Em nota, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Salmito Filho, respondendo exatamente aos questionamentos apresentados pela reportagem do Jornal Diário do Nordeste, diz aqui o seguinte: o governo do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, monitora a situação da Paquetá desde o início de 2023, quando a empresa anunciou que estaria enfrentando dificuldades e empenhou-se ao máximo para apoiar a empresa, visando a manutenção dos empregos e a sua recuperação. Tudo que estava ao alcance do governo para apoiar a Paquetá foi feito. Infelizmente, a empresa descumpriu o acordo, resultando em demissões. Simultaneamente, trabalhamos para que outras indústrias absorvam a mão de obra qualificada da Paquetá. Adicionalmente, o governo do estado está tomando todas as medidas necessárias para iniciar uma ação de ressarcimento dos valores acordados. Em complemento, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o deputado Salmito Filho, reafirmou que o governo do estado monitora a situação da Paquetá desde o início do ano passado. Nós lamentamos quando uma empresa, por alguma razão, ingressa numa situação de dificuldades a ponto de ter que fechar ou diminuir alguns setores ou mesmo fechar totalmente, chegando a demitir seus colaboradores. Infelizmente, essa não é uma situação exclusiva da Paquetá, já aconteceu com inúmeras empresas aqui no estado, no Nordeste, no país, acontece no mundo todo, e não será a última. Tentando estimular a manutenção dos empregos, segundo o titular da pasta, o governo fez algo inédito em relação ao caso específico da Paquetá. Segue aqui a reportagem do Jornal Diário do Nordeste. Ela, Paquetá, diz aqui Salmito, não chegou a essa situação por causa do governo do estado. Ao contrário, baseados no seu bom histórico, mantemos um apoio a mais, para preservar exatamente os empregos. Nós lamentamos, compreendemos quando as empresas entram numa situação dessas. Não queremos fazer nenhum tipo de avaliação da empresa. Não nos compete o julgamento, disse Salmito. Salmito também ainda explica que o termo de acordo entre o governo do Ceará e a empresa gaúcha foi para repassar valores em 2 parcelas. Queremos tratar com o máximo de cuidado e a devida segurança jurídica. Nós temos a obrigação de cumprir a lei, mas não queremos complicar, Queremos sim apoiar as empresas. Estamos tendo todo o cuidado a respeito do bom histórico da Paquetá, complementou Salmito. Ainda com relação à layoff, também houve aqui um posicionamento e o diretor financeiro da Paquetá explica que a empresa tentou, a empresa optou por lançar mão da prerrogativa legal de layoff no meio do ano passado. Isso para ganhar um pouco mais de tempo, e pôr em marcha outra estratégia, que era a de atrair investidores para cada uma dessas unidades aqui no estado do Ceará. Com isso, a intenção era que fossem repassados o acervo de máquinas e instalações e que, em contrapartida, a nova empresa assumiria integralmente a mão de obra em cada uma dessas localidades, pois esta sempre foi a preocupação dessa diretoria
ressalta aqui o representante, portanto, da empresa Paquetá Calçados. Assim, a Paquetá afirma que foi ela quem fez o acordo com a empresa Arezzo, lá no município de Urubiretama, para o repasse, portanto, das unidades, tanto de Urubiretama como de Tururu. Exatamente nos moldes que comentei, tudo feito a partir de autorização judicial, sem que houvesse quaisquer embargos ou questionamentos de credores. Eurico, o representante da Paquetá, ainda comenta que, assim como foi com a Arezzo, no Ceará o Grupo Gaúcho está em negociação avançada para o repasse de sua unidade, localizada também no estado da Bahia. A ação está protocolada no processo de recuperação judicial da Paquetá, aguardando, portanto, autorização. Diante de nossa incapacidade de fomentar as unidades, ainda não encontramos alternativas viáveis para as unidades de Pentecoste e Apunharés, embora venhamos, portanto, mantendo conversas com investidores, ressaltou, portanto, o diretor financeiro da empresa Paquetá. O grupo Paquetá ficou em recuperação judicial de abril de 2019 até novembro do ano passado. Com isso, era de conhecimento público o enfrentamento de uma severa crise financeira que teve o seu agravamento no início do ano passado, o que culminou com o desabastecimento das fábricas e as sucessivas falhas nas entregas de produtos que ocasionaram até o fim, exatamente, perda de pedidos e de clientes, reforça o diretor financeiro Eurico Nunes. No reflexo para os colaboradores, a empresa, desde meados de março do ano passado, vinha atrasando os salários. Em abril, o pagamento ocorreu pela primeira vez em 30 anos de existência no Ceará, de forma parcelada. E aí, de lá para cá, esse formato, vamos dizer assim, de pagamento, tem sido adotado com frequência. Em meados de junho, o governo do estado adiantou 23 milhões de reais referentes, portanto, a parcelas de incentivos fiscais. A intenção era manter os 3.100 postos de trabalho aqui no estado. Porém, o acordo firmado entre o Grupo Paquetá e o estado, o governo, em troca do adiantamento, a empresa manter as unidades Fabris aqui no estado, abertas por 31 meses, com a manutenção de todos os empregos, foi descumprido, portanto. E por conta disso, o governo afirmou ainda, no final de 2023, que estudava naquela ocasião uma forma de reaver parte dos valores. Porém, o montante não foi divulgado na oportunidade. Repito, uma matéria muito extensa, que traz esses pontos, que aborda esses pontos, e aí alguns deles, exatamente, a gente ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir uma versão oficial por parte da empresa Paquetá Calçados. Essa é, segundo conta a reportagem, exatamente a primeira de uma série de reportagens que fala exatamente dos impactos da crise do grupo Paquetá aqui no estado do Ceará. Numa próxima edição, não divulgaram ainda a data, mas eles reforçam que vão estar abordando exatamente o impasse com relação à desocupação dos galpões aqui no município de Itapajé.